Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa terça-feira, dia 16 de dezembro. Vamos aqui para a edição de hoje. Hoje vai ser edição Express, tá, gente? Porque eu tô bem atrasado para uns compromissos que eu tenho hoje. Acabou que deu uma puta merda aqui em casa. Puta que pariu, mano. Te falar. Na boa, mano. Você ser burro te traz muitos problemas, né, cara? Eu não esqueci de pagar a merda da conta de luz do mês passado. Esqueci, pô. Eu simplesmente esqueci. E aí, a fornecedora de luz, obviamente, por ter se sentido lesada pelo calote que o gordinho da NBA deu, veio na minha casa e cortou minha luz. Você acredita nessa porra? Fiquei sem luz o dia inteiro, viado. O dia inteiro sem luz, mané. Agora são 6h30, a luz acabou de voltar, né? Eu paguei a conta de luz, eles vieram aqui e religaram. Eu perdi o dia inteiro, né? E aí eu fiquei no dilema, pô, será que eu gravo, será que eu não gravo? E eu optei por gravar, até porque eu tenho que falar sobre a atuação do Cooper Flagg de ontem, que foi histórica. O Cooper Flagg fez ontem, foi maravilhoso. Infelizmente não resultou em vitória pro Dallas, mas a atuação dele foi bizarra, então eu não poderia deixar de comentar sobre a atuação do Cooper Flagg, também falar sobre a vitória de Detroit, falar mais um pouquinho sobre o jogaço entre Denver e Houston. Então eu decidi gravar. Só que, mano, vai ser pauleira, vai ser bem rápido mesmo, porque eu ainda tenho que gravar o resumo da semana da NFL ainda. Que eu não fiz porque não deu tempo, né? Porque eu tava sem luz, estava, né, como o homem das cavernas, né? Fiquei o dia inteiro sentado no sofá olhando pro teto. Porra, tá de brincadeira. Mas enfim, vamos aqui pra essa edição Express. Nem vai ter musiquinha, nem vai ter vinheta. Vamos já começar aqui a resenha sobre a rodada de ontem. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de dar uma conferidinha nas promoções da Centauro. Até engasguei, olha, vou até tomar uma água aqui, ó. Ai, nossa, caiu água na minha cara. Hoje o dia tá meu Deus do céu, hein? Hoje o dia tá complicado. Não se esqueça de conferir as promoções da Centauro, né? A Centauro tá com promoções muito bacanas para esse final de ano. Promoções em tênis, em jerseys, em moletons, em shorts, em meias, em tudo. Tem promoção de tudo. Precinho, ó, tchutchuquinha. E usando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto adicional de 10%. Então não perca essa oportunidade. Vai na Centauro, dá uma olhadinha e bota o cupom SWISH10 e consiga dar aquela boa e velha economizada que vai bem, né? Vai muito bem dar aquela economizada. Só não pode esquecer de pagar as contas, tá? Você vai usar o cupom, mas tem que pagar o bagulho. Não faz que nem eu, não. Porque depois a conta chega, né? E no meu caso, ela chegou na forma de um cidadão de 1,85, né? Com aquele capacetinho, com alicate para cortar minha luz. Ele veio cobrar minha dívida. Ele foi meu agiota, né? O agiota da luz. Olha aí que poético. Enfim, vai na Centauro, usa o cupom, aproveita as promoções. E vamos lá, cara. Vamos começar aqui falando sobre os jogos de ontem. Começando com a excelente vitória do Detroit Pistons para cima do Boston Celtics. Jogando lá no TD Garden. Detroit venceu por 112-105. Mais uma grande atuação de Cade Cunningham, jogando muita bola, menino Cade. Ontem ele fechou com 32 pontos, 4 rebotes, 10 assistências, com 6 de 10 no perímetro. Excelente atuação do Cade Cunningham, arremessando muito bem. O Cade ontem se tornou o jogador com mais partidas de 30 mais pontos e 10 mais assistências nessa temporada. São 6 atuações
onde ele passou dos 30 pontos e 10 assistências, né? Lidera a NBA no quesito. Assim, é o sexto jogo de 30 a mais e 10 mais assistências. Isso é absurdo, cara. É absurdo que o Cade está jogando, né? Ontem foi o grande nome dessa vitória de Detroit, a 21ª, né, de Detroit na temporada. Não foi um jogo fácil, o Celtics, né, engrossou o caldo para cima de Detroit. O Jaylen Brown teve mais um jogo incrível, 34 pontos pro Jaylen Brown. Jaylen Brown, ao lado do Shea, são os únicos com pelo menos 15 atuações de mais de 30 pontos na temporada, né? Só os dois tem esse número. É o 5º jogo seguido do Jaylen Brown marcando mais de 30 pontos. Assim, uma temporada incrível, a melhor temporada da carreira do Jaylen Brown, né? Jaylen Brown realmente normalizou os 30 pontos, né? O que nos últimos anos era até meio que um tabu pro Jaylen Brown, esse ano virou normal. 30 pontos virou o que eram uns 20 dele ano passado, né? 20 pontos pro Jaylen Brown era o normal, agora o normal é 30. Ele elevou muito o patamar. Ontem jogou muito bem, mas acabou que o Pistons foi superior, venceu na fisicalidade, venceu também na categoria de Cade Cunningham e garantiu sua 21ª vitória, 21 vitórias e 5 derrotas apenas pro Pistons na temporada. Aí a gente teve o Toronto Raptors batendo o Miami Heat por 106-96. Miami Heat chegando à marca de 5 derrotas seguidas, né? 5 derrotas seguidas. Miami que começou a temporada muito bem, com o ataque voando. Nos últimos jogos o time tá em baixa. O time não vem bem. Já são 12 derrotas na temporada. E ontem era um jogo muito acessível para Miami. Jogando em casa, pegando um Toronto Raptors que vinha de 4 derrotas seguidas. Era um jogo que Miami tinha tudo para vencer. Não conseguiu, né? O quarto período de Miami foi uma coisa desastrosa. Tomou 32-19. E aí, mais uma derrota na conta dos Coringas de Erik Spoelstra e uma boa vitória aí para Toronto, que teve como seu grande destaque Brandon Ingram. 28 pontos, 5 rebotes, 5 assistências para ele. Brandon Ingram chegando ao seu 10º jogo de 25 mais pontos na temporada. Ótimo ano do Brandon Ingram. Aí a gente teve, né, o jogo, um dos melhores jogos de ontem, que foi Utah Jazz e Dallas Mavericks. Um jogo que muitos não devem ter assistido, porque foi meio que no mesmo horário de Denver e Houston. E, obviamente, Denver e Houston tinha muito mais apelo do que Dallas e Jazz. Mas quem parou pra ver, além de ter assistido um jogo de basquete muito bom, que foi pra prorrogação e tal, viu a história ser feita, né? Ontem, Cooper Flagg entrou pra história, né, com a sua atuação de 42 pontos, 7 rebotes e 6 assistências com 2 tocos. Ele se tornou o primeiro jogador na história da NBA a ter uma atuação de 40 mais pontos aos 18 anos de idade. É o primeiro a conseguir esse feito com 18 anos. Ele igualou o recorde de pontos de um novato do Dallas Mavericks. Igualou. E, além disso, o Cooper Flagg, ele já coleciona alguns feitos impressionantes, né? Só citando alguns dos feitos que ele já tem em menos de 3 meses de NBA, ele é o jogador com 18 anos com a maior pontuação em um jogo na história da liga, com 42. O segundo e o terceiro colocado nesse ranking é o LeBron, que marcou 37-36 com 18 anos. E o quarto é o próprio Cooper Flagg, que marcou 35 nessa temporada. É o único, né, com um jogo de 40 mais pontos com apenas 18 anos. É o segundo com mais atuações de mais de 30 pontos aos 18 anos na NBA. Né? Ele tem 2 e o LeBron tem 6. LeBron lidera. Mas o Cooper Flagg tem muita condição de quebrar essa marca do LeBron também.
É o segundo jogador com 18 anos com mais jogos de 20 mais pontos, 10. O primeiro é o LeBron com 14. É o terceiro com 18 anos de idade a marcar mais pontos na NBA. Né? O LeBron marcou 625 com 18. O Kobe, 539. E o Cooper Flag já tem 479. E, para encerrar, né, a lista de accolades de Cooper Flag, ele é o segundo jogador com 18 anos com mais jogos de 20 mais pontos, 5 mais rebotes e 5 mais assistências. Ele tem 4 jogos desses nessa temporada. LeBron James teve 7, Tracy McGrady teve 1. Né? Então, é impressionante o que o Cooper Flag vem fazendo, né, depois de um início de temporada complicado, onde ele, né, jogou ali improvisado como armador, não deu muito certo. Ele finalmente se encontrou, finalmente pegou o ritmo, né, vem colecionando grandes atuações e ontem foi uma atuação realmente histórica. 42 pontos, cara, jogou pra caralho o Cooper Flag, mas infelizmente pra ele, né, o Jazz foi superior, né, ontem o Big Three do Utah Jazz foi muito bem, né, Keontae George veio pra 37 pontos, Lauri Markkanen veio para 33 com 16 rebotes e Kyle Filipowski veio para 25. Né? Os três foram incríveis. E aí, né, Cooper Flag teve, né, o seu nome colocado na história, mas não saiu com a vitória. Quem venceu foi o Jazz. Utah Jazz, que venceu 4 dos últimos 6 jogos e está na zona de play-in, hein? Quem diria? Quem diria? Utah Jazz hoje iria pro play-in se a temporada terminasse. Tem que respeitar os meninos do Will Hard. Tem que respeitar os moleques do Will Hard, pô. Muito foda, muito foda. E o Cooper Flag, ele é muito absurdo, né, cara? O Cooper Flag, muita gente, né, bicho, taxou ele de bust por conta dos primeiros jogos dele, que ele realmente não foi bem, ele estava visivelmente desconfortável jogando como armador. Aí muita gente, de forma oportunista e canalha, começou a questionar ele, começou a falar que ele não era lá isso tudo e tal. E ele, mano, manteve a cabeça boa, não se perdeu nas críticas e com tranquilidade, com trabalho, com paciência, tá colocando o seu jogo, tá colocando os seus números, tá colocando o seu nome na história da liga em menos de 3 meses de NBA, né? Já falei isso. E o potencial desse moleque é uma coisa bizarra. Né? Eu, diferente de muita gente que diz que ele é geracional, eu não diria que o Cooper Flag ele tá nessa prateleira de prospectos geracionais. Geracionais pra mim é o Wembanyama, é Luka Doncic, esses são geracionais. O Cooper Flag, eu não vejo ele como um geracional, mas eu vejo ele como um prospecto de um calibre muito alto. Para mim, o Cooper Flag, ele em termos de prospecto, é nível Anthony Edwards, é nível Cade Cunningham, entendeu? É esse nível, né? E olhando para os últimos jogos do Cooper Flag, sim, podem me corrigir, mas tanto o Edwards como o Cade não tiveram atuações como essas que o Cooper Flag vem tendo nos últimos jogos, tá? O próprio Paulo Banchero, que pra mim o Cooper Flag tá nessa linha também de prospecto do Banchero, que não é geracional, mas é um puta prospecto. O Banchero teve atuações muito grandes, mas não nesse nível do Cooper Flag. Nenhum desses caras marcou 40 pontos no seu ano de calor. Nenhum, né? Com 18 anos, nenhum marcou. Então, eu realmente não classifico o Cooper Flag como geracional, mas ele é um prospecto diferente, cara. É um jogador diferente, é um potencial muito alto. Ele é o que melhor personifica o arquétipo all-around, né? Ele realmente é um jogador que tem potencial de conseguir fazer tudo numa quadra de basquete.
né? Muita gente fala isso de alguns jogadores, mas poucos de fato são all-around. Minha pronúncia tá maravilhosa. Mas o Cooper Flag é. O Cooper Flag, ele é esse faz tudo. Ele tem... Ele faz tudo na cara de basquete, cara. É uma coisa impressionante. E o potencial físico desse moleque é o que mais me pega, mano. O potencial físico, atlético desse moleque e o mental desse moleque é muito foda. Ontem, na entrevista pós-jogo, cara, ele tava triste. Meteu 40 pontos com 18 anos, o primeiro a fazer isso na história da liga. E ele tava triste. Por quê? Porque o time perdeu. E ele falou, pra mim o que importa é vencer, cara. Não me importo com recordes. Eu quero vencer. Isso é foda, cara. Isso é mente vencedora, mano. O moleque é pica, mano. Mental blindado. E ele é muito bola. Ele é bom pra caralho. E ontem, atuação histórica. Que não resultou em vitória, mas fica aí, né, pra história o jogo de ontem do Cooper Flag, né? Menino Bandeira jogou muito. Aí a gente teve, né, o jogaço entre Denver e Houston, o jogo mais aguardado da rodada de ontem, e de fato foi o melhor jogo da rodada, né? Um nível técnico absurdo, né? Dois grandes elencos, Şengün e Duran de um lado, Jokic e Murray do outro, as duas duplas jogaram bem pra caramba. O KD, do quarto período pra frente, ele não foi tão bem. Culpa também da comissão técnica de Houston, que simplesmente não desenhou nenhuma jogada pro Duran, tanto no quarto período como na prorrogação. Né, uma coisa bizarra, como que o Udoka ele não usa uma das melhores armas ofensivas que o basquete já produziu. Ele só não usa. É surreal. Mas ainda assim, o Duran, até o quarto período, ele tá fazendo um jogo muito bom. No quarto período mesmo, ele matou uma bola de 3 muito importante, né? Então, o Duran fez um ótimo jogo. O Şengün fez um jogo incrível. Triple-double pra ele. 33 pontos, 10 rebotes, 10 assistências. Jogaço do Şengün. Infelizmente, no final ali, ele acabou errando a bola de 3 que poderia empatar o jogo. Mas aí, pra mim, foi muito mais erro da comissão, especialmente do Udoka, que desenhou aquela jogada pra ele, do que pra ele mesmo. Só pra vocês terem noção do quão bizarra foi a última jogada do jogo, a jogada de Houston. A jogada que o Udoka desenhou foi uma jogada onde o pior passador do time, que é o Jabari, cobrou lateral pra um dos piores arremessadores de 3 do time arremessar, que é o Şengün. Surreal, né? Surreal. A mente do Udoka, ela funciona de formas, né? Funciona de formas curiosas, né? No mínimo curiosas, né? Então ele errou a tentativa ali de empate, mas era um arremesso difícil, era um arremesso que ele não é um arremesso confortável para ele. Aquilo lá era claramente uma jogada pro Duran, não era para ter sido jogada nele. Mas como eu disse, o Udoka, ele não sabe usar o Kevin Durant, não sabe. Mas, enfim, independente disso, foi um ótimo jogo do Şengün, um ótimo jogo do Duran. O Jamal Murray ontem foi putaria o que o Jamal Murray fez. Mais um jogo bizarro do Jamal Murray. Bizarro, né? Ontem foram... Cadê? Aqui, ó. Ontem foram 35 pontos pro Jamal Murray. Incrível o nível do Jamal Murray nesse ano. O Jokic, mais um triple-double. 12º triple-double do Jokic na temporada. 39, 15, 10 para ele ontem. Foi um jogo muito bom do Jokic. Errou alguns passezinhos ali meio bobos, mas no geral jogou pra caralho. Gostei muito da defesa do Jokic ontem. Eu que sou um grande crítico da defesa do Jokic, que de fato vem bem mal nesse ano. Ontem ele defendeu bem, cara. Ontem ele defendeu bem. Beleza que a arbitragem deu uma ajudinha, né? Deixou de marcar algumas faltinhas que ele fez no Şengün, que quando aconteceu o contrário, foram marcadas as faltas. Mas, no geral, ele defendeu bem. Mesmo com a arbitragem dando uma moralzinha pra ele, ele foi bem na defesa. Inclusive, a arbitragem ontem, horrível a arbitragem, né? Não tô
tirando o mérito de Denver, porque Denver mereceu vencer. Denver sem Aaron Gordon, sem Christian Brown. O Jokic foi ejetado no final do jogo. Valanciunas também. Tipo, o Denver fechou o jogo sem seus 2 pivôs, né? E sem seus 2 melhores defensores. Então, Denver mereceu pra caralho ganhar ontem. Mas o que a arbitragem foi caseira ontem foi brincadeira. Nossa senhora, a arbitragem caseiraça. E os jogadores de Houston sentiram isso, né? Especialmente o Şengün e o Duran. Eles deixaram a frustração com a arbitragem transparecer bastante. E de fato foi uma arbitragem muito fraca. Aquele lance do Tim Hardaway Jr. no final do tempo regular, que a arbitragem marcou falta com o Houston ganhando, faltando só 2,3 segundos. E aí, com o resultado da falta, o Denver conseguiu empatar e só não virou porque o Jokic errou o arremesso final. Mas foi um lance que definiu o jogo, né, que levou o jogo para a prorrogação. Foi um lance que, na minha opinião, a arbitragem errou, né? Eu vi os outros ângulos da jogada. De fato, existe o toque do Aman Thompson ali no Tim Hardaway. Mas para mim é muito claro, em todas as imagens, que o Tim Hardaway ele já estava desequilibrado quando ele tocou no Aman. Tipo, o Aman ele tocou, mas assim... Não foi o toque do Aman que fez o Tim Hardaway cair. O Tim Hardaway já estava caindo. E aí ele toca ali no joelho, né, do Aman, né? A panturrilha do Tim Hardaway toca no joelho do Aman. E aí ele já estava desequilibrado, ele desequilibra de vez e cai. Mas pra mim foi contato, assim, zero intencional. Zero intencional. Pra mim não era pra ter sido marcada a falta ali. Né? Tanto que o Udoka ele desafiou com uma confiança total de que a arbitragem ia reverter a chamada. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tenho a impressão que se o jogo não fosse em Denver, essa falta dificilmente seria marcada, porque a arbitragem ontem ela estava muito caseira. Se esse jogo é em Houston, não ia marcar essa falta nunca. Não ia, cara. Porque... Se você olha o jogo, cara, se tava vendo ali a arbitragem permitindo bastante contato, né? Especialmente por parte dos jogadores de Denver. E aí, no último lance, no lance capital, eles marcam aquela faltinha, um contato mínimo que aconteceu com o Tim Hardaway já caindo, saca? Tipo, não tô falando que não teve o contato, né? Eu tô vendo muita gente no vídeo de ontem... Falando, Luiz, você não viu o contato? Cara, o contato existiu, não tô negando. O Aman Thompson relou no Tim Hardaway. Só que quando... E por favor, procura o ângulo que você quiser. Quando há o contato, o Tim Hardaway já estava desequilibrado. Não foi o contato do Aman que fez o Tim Hardaway desequilibrar. Ele já estava desequilibrado antes. Mas aí a minha visão também, minha interpretação, cada um tem a sua, show de bola. Eu só acho isso e defendo o meu ponto. E aí você defende o seu e tamo junto. E aí nós discute, aí nós arranca rabo e vambora. Agora, pô, galera chamando... o Aman deu um trançapé no Tim Hardaway. Puta que pariu, gente. Se isso aí é um trançapé, fodeu. Pô, ele relou. Toquezinho, pô. Eu não consigo acreditar que um toque daquele... fez o Tim Hardaway desequilibrar. Ele já estava desequilibrado antes, mano. Mas enfim. Foi um dos erros da arbitragem ontem, ao meu ver. Tiveram outros também. Teve uma falta que claramente foi falta do Jokic no Şengün, que a arbitragem simplesmente não deu. Teve o próprio Tim Hardaway fez falta no Şengün, no putback um pouco antes da falta que marcaram dele, né? Eu também acho que a falta, que foi a sexta falta do Jokic, também foi uma faltinha bem mandrake. Eu não teria dado aquela falta também. Mas foi uma arbitragem ontem ruim, foi uma arbitragem sim caseira. Você, torcedor do Denver, até você tem que admitir que a arbitragem ontem tava caseira pra caralho. Mas, de novo, não foi isso que fez Denver ganhar. Denver venceu por mérito, venceu porque Jokic e Murray são monstros, venceu porque o banco... foi muito bem nos minutos deles, né? Tim Hardaway, o Valanciunas antes de ser ejetado, né? Então, foi um jogo muito bom de Denver no geral. E um jogo errático por parte de Houston, né? O time, né, em meia quadra
segue tendo dificuldades extremas. Aman Thompson e Jabari Smith tiveram jogos horríveis, muito ruins os dois. E o Ime Udoka ali no final foi uma coisa bizarra. Que a última jogada que ele desenhou foi assim, foi uma sacanagem com o torcedor que ficou acordado até 3 da manhã pra ver aquele jogo. Uma brincadeira, de mau gosto. Mas enfim, foi um puta jogo. Infelizmente teve aí, né, a arbitragem aparecendo mais do que deveria, mas foi um jogaço. Denver conseguiu mais uma vitória. Denver chegou a sua quinta vitória seguida. Denver vivendo seu melhor momento na temporada, são 19 vitórias. E Houston sofrendo sua 7ª derrota na temporada, tá? E aí, pra gente encerrar, a gente teve o Clippers se afundando ainda mais, né, jogando em casa. O time foi derrotado pelo Memphis Grizzlies, 121-103. O Clippers, com essa derrota, chega à incrível marca de 20 derrotas na temporada, segunda pior campanha do Oeste. São 18 derrotas nos últimos 21 jogos. Sabe qual foi a última vez que o Clippers ganhou em casa? 31 de outubro. Desde 31 de outubro, o Clippers não sabe o que é vencer um jogo em casa. É realmente bizarro o que acontece lá em Los Angeles. Ontem o Harden e o Kawhi, os dois foram embora sem falar com a imprensa, o que já denota, né, um climinha delícia no vestiário, né? Deve estar uma beleza o vestiário de Los Angeles. E, né, sempre importante lembrar que a pique dos caras desse ano é de Oklahoma, né? Sempre importante lembrar disso. O fracasso do Clippers vai ajudar, né, com que o sucesso de Oklahoma siga, né, cada vez maior. Ei, Clipão! Clipão é um pai para o OKC, né? É um pai para Oklahoma, não tem jeito. E o Memphis, cara, ótimo resultado. Memphis chegando à sua 12ª vitória. JJJ ontem fez um jogaço, 31 pontos, 5 tocos, jogou pra caralho. E foi o grande nome da vitória de Memphis lá em Inglewood. É isso, minha gente. Pro programa de hoje é isso, ediçãozinha bem rápida mesmo, né? Porque realmente esse meu corte de luz fudeu com o meu dia, mas não poderia deixar de trazer o Switch TV Show pra vocês. Né, hoje teremos cobertura da final da NBA Cup. De madrugada vai ter vídeo sobre Spurs e Knicks. Vamos ver quem vai ganhar. Meu palpite é San Antonio, tá? Apesar de eu achar o Knicks um time mais cascudo e talvez mais pronto do que San Antonio, o Spurs, cara, pelo que eles apresentaram contra o Oklahoma e com o Wembanyama talvez não tendo mais restrição de minutos, pra mim San Antonio tem muita condição de vencer hoje. Não duvido de Nova York ganhar, acho que vai ser um jogo apertado. Mas San Antonio, acho que o San Antonio tá com... O momento de San Antonio é melhor. E o senhor Victor Wembanyama é um ponto de desequilíbrio muito grande. Muito grande. Mas vamos ver, né? Afinal, a bola sobe pra final às 10h30 da noite. Vamos assistir esse jogo e aí, depois que o jogo terminar, vai ter vídeo aqui no canal com aquela resenha tradicional de pós-jogo. Fechou? É isso, minha gente. Vou tentar soltar ainda hoje o resumo da semana da NFL. Né? Se não der, vai sair amanhã. Mas eu vou me esforçar para sair hoje, tá? Nem que seja mais pro finalzinho da noite, mas vou tentar fazer de tudo para sair hoje. Então é isso, a gente se vê mais tarde, tamo junto, obrigado pela sua audiência, beijo no seu coração e tchau.